Olá, tudo bem? Eu estava fazendo algumas leituras e me deparei com um caso que eu considero muito importante, muito interessante e que pode gerar alguma reflexão aqui entre nós. O caso se chama Palmore versus Sidotti, é de 1984. Os dados estão na legenda aqui embaixo. É um julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos, de algumas décadas atrás, mas é um caso muito emblemático e bastante polêmico também. Ele envolve um casal de pessoas brancas, e eu já explico por que isso é importante, chamado Anthony e Linda Sidotti, que tiveram uma filha de 3 anos. Posteriormente, eles se divorciaram e a guarda da criança ficou com a Linda, com a mãe. Eles estavam de acordo em relação a isso. Posteriormente, a Linda casou-se novamente com um cidadão chamado Clarence Palmore. Ele era negro. Por que isso é importante? Porque após saber que a sua ex-esposa havia se casado novamente com um homem negro, o pai Anthony Sidotti resolveu ingressar com uma ação pedindo a alteração da guarda da mãe para ele, alegando o seguinte: a filha, por ser vista na escola, por exemplo, como uma filha de um casal interracial, poderia e provavelmente iria sofrer preconceito racial. E isso seria ruim para ela. Como a guarda tem que sempre ter como norte o bem-estar e o interesse da criança, nesse caso, considerando que ela iria passar por esse tipo de constrangimento e de preconceito, que é horrível, mas é um fato, essa guarda deveria ser passada para ele. E uma juíza da Flórida atendeu e concedeu essa guarda para ele. A mãe recorreu e novamente teve uma decisão desfavorável. A guarda foi mantida com o pai, exatamente por este fundamento. O caso chegou na Suprema Corte, que teve um entendimento um pouco diferente sobre o caso. Apesar de compreender que a filha realmente poderia e provavelmente iria sofrer esse tipo de constrangimento no seu dia a dia, ainda assim esse fato não era suficiente para tirar a guarda da mãe. Parece muito simples isso, mas aqui o que está em jogo não é o preconceito em si, e sim o interesse dessa criança. A Suprema Corte entendeu então que não era o caso de tirar a guarda da mãe. E disse o seguinte no voto aqui, abre aspas, embora a Constituição não tenha a capacidade de impedir o preconceito racial existente no âmbito familiar e escolar, ela não pode lhe atribuir nenhum efeito. Ou seja, admitiu que esse preconceito possivelmente e provavelmente iria ser sofrido por ela, mas ainda assim se negou a dar efeito a ele, e aqui dizendo que não poderia ser usado isso como fundamento de uma decisão. O que é que vocês acharam? Comentem por aqui.